Boa noite a todos. Nós estamos aqui às 19h03, 7h03, com 53 alunos participando, mas o número está crescendo. Quero dar boas-vindas a todos os nossos alunos, alunos da graduação, das graduações presenciais e EAD, das nossas pós-graduações, não é? Esse é o nosso primeiro encontro em aulas magnas deste semestre, iniciando com este mestre, que é o professor Celso Amâncio. Celso Amâncio foi diretor de crédito nas Casas Bahia, diretor executivo e CEO financeiro do Carrefour. Também foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho da Prefeitura de São Caetano do Sul, presidente efetivo do Grupo Nacional de Secretários de Desenvolvimento Econômico, é diretor-presidente na Consumidor Popular e atua como consultor, palestrante e professor convidado da GV, Unip, UFB, UFRGS e outras. Bom, evidentemente que o currículo do Celso Amâncio ele é extenso, é um currículo que por si próprio já demonstra a enorme expertise do Celso Amâncio no campo do varejo. Ele é uma autoridade definitiva em varejo no Brasil, não é? Palestra sobre isso, é consultor nessa área, já ocupou cargos de direção em grandes companhias, né? Reza a lenda que o Celso Amâncio era o braço direito e esquerdo dos Klein na Casas Bahia. Eu tenho certeza disso, não é? E hoje, muito gentilmente, o professor Celso Amâncio nos brindará com esta aula magna, não é? Porque vocês todos sabem, os nossos alunos, que a Faculdade do Comércio é uma faculdade focada no varejo, focada no comércio, focada no empreendedorismo, né? E ela faz isso, ela operacionaliza isso através dos seus cursos de gestão, seus cursos de graduação, né? Todos eles de gestão, e os seus cursos de pós-graduação também com esse objetivo. Professor Celso Amâncio, seja muito bem-vindo. Faço votos de que esse encontro seja um encontro muito exitoso, né? Nós temos meia hora de palestra e depois a gente costuma abrir, Celso, para perguntas, né? E eu quero aqui, na verdade, provocar os alunos para que interajam. Isso é muito importante, né? Ter essa oportunidade aqui ao vivo, essa oportunidade interativa com o professor Celso Amâncio. Então, façam perguntas. Quem não quiser falar de viva voz, encaminha aqui no nosso chat, pode escrever aqui que a gente responde, tá? Então, vamos lá. Celso Amâncio, a palavra está com você e vamos abordar efusivamente este tema tão importante que é o varejo, no qual você é uma grande autoridade. Meu amigo e professor Wilson, primeiramente, eu fico enaltecido com o seu convite. Realmente é uma alegria muito grande, até porque a Faculdade do Comércio é um sonho nosso muito antigo, quando nós militávamos aí na Associação Comercial, com os presidentes Guilherme Afif, Alencar Burti e outros, né? Esse era o nosso sonho. E nós, trabalhando no comércio, nós sentíamos muita falta dessa capacitação. Na verdade, no passado, primeiro gostaria de convidar também a todos os alunos, né, que estão aí, parabenizar a cada um deles. Gostaria de estarmos bem próximos para poder abraçá-los e cumprimentá-los pela decisão de enveredar por esse caminho do varejo, porque se a gente pensar um pouquinho, se não tiver o varejo, como seria, não é, essa roda da economia? Então, dito isso, eu me sinto bastante à vontade, muito obrigado pelas palavras, me sinto bastante à vontade a conversar com todos a respeito de varejo, porque a minha vida realmente ela foi embasada nisso, foi a grande oportunidade da minha vida foi o varejo, né? Eu entrei na Casas Bahia, tinha apenas 13 lojas, 13 filiais, e, como você bem sabe, eu era músico,
imagina a minha formação, né? E só que eu casei e eu precisava ter um trabalho, porque as pessoas perguntavam: o que você é? Eu sou músico, mas você trabalha em quê, né? As pessoas sempre foi essa a frase. Então, eu entrei na Casa Bahia e eu não estava muito preocupado com cargo, eu queria um emprego realmente. Na verdade, eu queria uma oportunidade. Eu precisava de um palco para eu poder dar o meu show. E eu não desperdicei um momentinho desse. Então, eu vi que eu estava numa empresa que tinha uma missão que realmente era aquilo que eu pensava e uma visão também muito clara. E eu falei, eu vou embarcar nessa aqui e vou para o varejo. Vamos ver como que é. E realmente não me arrependo e minha vida se pautou realmente tudo isso. Então, eu acho que é muito interessante que os nossos amigos, acho que os alunos são realmente nossos amigos, né? Que a gente relembre um pouquinho, antigamente, mas muito antigamente, para você ser um varejista, para você ser um comerciante, bastava apenas você saber comprar e saber vender. E aquele lucro você colocava no bolso e ia embora, ia viver, não é mesmo? Hoje não é mais assim. Realmente, esses dois predicados a gente não pode deixar ele de lado realmente, mas precisa de uma turma lá atrás, porque quando você vende, você joga o papel para trás. Aí que começa realmente a administração daquela venda, daquele negócio que você fez. E esse pessoal está aí justamente para desenvolver e cada vez mais, né, com essa tecnologia, você imagina, os amigos talvez não sejam desse tempo, mas com certeza os pais são do tempo do carnezinho, imagina. Hoje você falar carnezinho fica até meio estranho, né, a coisa. Mas a tecnologia já nos ajudava tanto, porque nós éramos uma empresa altamente tecnológica. E se hoje realmente tivesse a mesma filosofia, essa empresa, com certeza, ela estaria anos-luz atrás das demais que tem no mercado hoje. Por quê? Porque nós sabíamos o que o nosso cliente queria. Aliás, esse é uma grande dica. Tá? Outra coisa, vocês não vão me ver eu dizendo jargões em inglês, tá bom? Nós vamos falar uma coisa muito, muito do varejo mesmo, muito do balcão. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande em saber o que o nosso cliente queria, como ele gostaria de ser atendido. Então, e por que eu permaneci nessa empresa, principalmente, que seria a Casa Bahia, a primeira empresa do varejo que eu trabalhei? Porque eu percebi e pude constatar que era uma empresa que cumpria o que ela falava, cumpria o que ela prometia. Se ela falava que ia entregar na terça-feira estava entregue na casa do cliente. Se ela tivesse com o carnezinho e o carnezinho tivesse atrasado 5 dias, ela era muito bem vista. Se tivesse atrasado 30 dias, ela continuava nossa amiga, continuava nosso cliente. Então, não se tinha medo de comprar na nossa empresa. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que era bom todos nós prestarmos atenção em voltar realmente nesse cuidado que se tinha no varejo tradicional. De repente, hoje, com o e-commerce, e eu estava vendo até uma análise que foi publicada no Jornal da Casa, Diário do Comércio, que pessoas acima de 50 anos fizeram 1 trilhão, olha, 1 trilhão e 800 em compras em 2021 do e-commerce. É um número impressionante. Isso, um número muito alto. Fizeram, não em e-commerce, 1 trilhão e 800 milhões de compras. E no e-commerce foi feito 29 bilhões e meio. Imagina, olha o mar que tem ainda a ser conquistado. Percebe? E isso realmente é uma grande realidade. Então, é muito importante que quem está por trás, a venda, uma empresa que ela vive de venda. Eu não conheço nenhum negócio que não viva de venda. Ela termina, aliás, para mim, ela começa na venda. E a venda bem administrada, realmente o seu futuro é garantido.
e bem administrada por quem? Pelas pessoas que estão se capacitando, mas se capacitando principalmente com um mote que a Faculdade do Comércio tem, que é não esquecer de gente. Isso é a coisa mais importante do mundo, porque você faz negócio com gente. Você não faz negócio com máquina, é com gente. Então, essa preocupação da faculdade em colocar, eu diria que é um costume até, é uma presença natural você poder ter um relacionamento com as pessoas. E eu acredito que falta ainda uma sintonia fina para que o e-commerce realmente tenha o resultado totalmente esperado. Eu vejo isso de uma forma muito firme, principalmente. E é muito importante também que a gente diga que a logística, que é um dos cursos, uma das formações que a faculdade ela está proporcionando, a questão de logística também, nesse momento, é muito importante, já foi e agora é mais importante ainda por causa da velocidade das vendas. As vendas, antigamente, inclusive na nossa empresa, para você ter uma ideia da tecnologia que já existia na época, nós sabíamos, e quando eu entrei na empresa, tinha 13 lojas, e até ter 700 e alguma coisa de loja. Nós sabíamos, segundo a segundo, todas as vendas que eram realizadas em qualquer ponto do país. Imagina a tecnologia que se tinha já naquele momento. Mas nós nunca deixamos de nos preocupar com o produto mais importante que se tem, eu diria que nesse mundo aqui que a gente vive, que é gente, né? Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, principalmente em termos de tecnologia, ela vai chegar lá, o produto final é gente. Então, isso é muito importante, e eu sei que a Faculdade do Comércio ela tem uma visão bastante clara a respeito disso, que tudo o que nós estamos fazendo e que nós estamos aprendendo é voltado realmente ao consumidor e melhorar esse varejo. Bom, dito isso, nós temos algumas frases que às vezes a gente ouve no mercado, né? Por exemplo, o rádio, veio a televisão, o rádio ia acabar, não é mesmo? Aí o carro automático, o carro que tem câmbio para você mudar de marcha, ele ia acabar. Então, sabe, essas coisas que vêm, realmente as coisas vêm para poder melhorar, mas dificilmente, eu não lembro de alguma coisa que tenha acabado 100%. Por exemplo, você vai numa estrada, quando você vê um restaurante dizendo assim, comida a lenha, você já reparou que o carro entra sozinho? Sabe? Então, as coisas que se tem de raiz, ela ainda sobrevive e deverá sobreviver por muito tempo. E eu vou dizer por quê. Porque o mercado, o varejo, ele tem público diverso, ele não é homogêneo. Nós temos pessoas que hoje nunca fizeram uma compra pelo e-commerce, mas nós precisamos conquistá-las. Na verdade, o que a gente precisa? Nós, no balcão, eu tinha uma preocupação muito grande de passar uma educação financeira para o meu cliente, de vestir a mercadoria nele, de saber se realmente a capacidade de pagamento dele atingia o crédito que ele estava pedindo. Então, e como que você fazia isso? Você não ia só pela renda que ele estava te mostrando no olerite de pagamento, que ele tempo chamava envelope de pagamento. Por quê? Porque o brasileiro ele é honesto, o brasileiro. Isso é uma característica dele. E o brasileiro, se precisar, ele faz bico. Ele tem 2 empregos para ele honrar o nome dele. E muitas vezes tem uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção, que chama renda familiar, principalmente nas classes C e D. Voltando um pouquinho nessa estatística que o Diário do Comércio colocou, comentando hoje na palestra, e eu coloquei
uma pergunta, né? Quanto será que essas pessoas acima de 50 anos, qual é o ticket médio? Aliás, eu estou colocando até um desafio para mim mesmo, de pegar isso aí. Qual é o ticket médio dessa pessoa acima de 50 anos e qual é o outro ticket médio abaixo disso? Então, acho que é muito importante também que o varejo, que o comércio, até para saber fazer um BI, para a gente saber com quem nós estamos trabalhando e de que forma trabalhar. Eu acho que ainda falta alguns modelinhos para eles serem ajustados assim de uma forma bem fina. No passado, o primeiro emprego era o varejo, era o comércio. A pessoa queria começar a trabalhar, ele ia para o comércio. Ele tinha o emprego mais fácil que se tinha era no comércio. E ali o comércio era a porta de entrada. Então, eu acho que nós devemos elogiar não só os de antigamente, como de agora, que realmente o empresário ele é um formador, ele é um grande formador. E volto na faculdade, e nesse momento, com uma base sensacional. Então, e nós aqui na cidade, nós incentivamos os empresários a que forneçam bolsa de estudo, principalmente no comércio, que é voltado para esse tipo de condição de trabalho, que forneçam bolsa de estudo, o que façam uma divisão, né, de benesses por meritocracia, com certeza, né, para poder auxiliá-los para que possam realmente se formar. E eu fiquei muito feliz, viu, professor, quando eu vi também os cursos de pós-graduação, que realmente ele vai fazer a diferença, e eu tenho certeza absoluta que o currículo no mercado com um diploma da FAC, um certificado da FAC, ele vai fazer a diferença realmente. Então, o comércio ele é um grande desenvolvedor de talentos, né? Do primeiro emprego, como eu falei, entendeu? E quando eu tive essa oportunidade, eu procurei não desperdiçar. Então, qual era a diferença? Então, ia inaugurar uma loja, não importava onde seria a loja, né? Então, de repente, o dono da empresa perguntava: bom, vamos abrir uma loja e eu preciso de alguém que monte o crédito, cuide do crédito. Eu era o primeiro a dar o passo à frente. Então, com isso, eu fui me firmando, fui tendo uma condição melhor, eu diria, de entendimento, principalmente não só da região que eu trabalhava, como de todo o Brasil, e isso acabou trazendo uma bagagem muito grande. Eu acho também que é muito importante a gente colocar que o nosso talento ele não é um talento único, e quando você consegue passar o teu conhecimento para a sua equipe, realmente você tem condições de ter um sucesso, eu diria que muito mais efetivo. Então, a nossa grande preocupação, a minha particularmente grande preocupação, sempre foi de capacitar a minha equipe. Eu não precisava ter um maior naquele momento e nem o melhor naquele momento, porque eu poderia e teria condições de fazê-lo. Eu só precisava de uma pessoa de bom caráter que eu faria dele um excelente profissional. Eu acho que esse foi o grande segredo do sucesso da empresa. Ter um time bastante coeso, ter um time com a empresa no coração, ter pessoas que realmente se importavam. Na verdade, a gente criava um ambiente de interesse tão grande que a própria faxineira perguntava para o gerente como estava a venda, se estava dentro da meta, sabe? Então, isso se espalhava para a empresa inteira. E realmente a gente com esse interesse, com esse carinho, né? Com essa confiança que se tinha na empresa, porque a honestidade dela era interna e externa, e realmente a gente passava, o funcionário, ele estando satisfeito, ele sorrindo, ele passa essa condição para o cliente e o cliente fica muito mais confortável e aí vai trazer o quê? Fidelidade. Agora, voltando um pouquinho no comércio eletrônico, realmente não tem volta, realmente é o futuro, agora tem que se tomar alguns cuidados.
principalmente no pós-venda. A gente percebe que as reclamações, infelizmente, são de um volume, eu diria que alto, e diria até que inaceitável, porque muitas vezes, não são todas, lógico, muitas vezes você não tem com quem falar quando alguma coisa não saiu 100%. Se tiver que trocar alguma mercadoria, fica muito difícil você falar. Não vou dizer que são todas, mas nós temos ainda que melhorar muito essa parte. Em termos de tecnologia, eu acredito que nós estamos dando um banho. A tecnologia, o Brasil ele tem se diferenciado realmente em meios de pagamento. Você vê que o Pix, realmente esse último que a gente está em operação nesse momento, né? O Pix realmente foi uma sacada sensacional. Então, os meios de pagamentos que nós temos aqui no Brasil, eu diria que eles estão entre, se não for o melhor, é um dos melhores do mundo. Realmente, o próprio sistema bancário, aqui no Brasil, nós temos uma condição, eu diria que excepcional. Então, isso é um obstáculo que nós já passamos. Eu só voltaria um pouquinho e tomar cuidado na questão da inadimplência. A inadimplência hoje no país ela está em números realmente, pelo que a gente vê pelas estatísticas, pelas pesquisas, tem aí por volta aí de 65% das famílias que estão com as dívidas atrasadas, né, e com muita dificuldade para poder sanar esses débitos. E, na verdade, o que isso representa? O que é gente fora de mercado, sabe? É consumidor fora do mercado. E isso é o maior risco, maior até do que só estar devendo, porque estando devendo, ele pode se recuperar. E é lógico que é o momento da negociação. Nós dizemos que nós tínhamos lá uma filosofia de que mar é mar, porque ele não rejeita nenhum riachozinho. Então, negociar. E realmente anda difícil, as taxas de juros elas estão de uma forma que, quando você comprou, e agora que você atrasou, que você tem problema, os juros você realmente está tendo muita dificuldade, e esse é um momento aí de compreensão e preocupação, principalmente, que o endividamento, nós que somos os responsáveis por isso. Então, inclusive, tem uma nova lei aí de excesso de concessão de crédito. É uma lei que veio realmente para pegar. Então, nós precisamos tomar cuidado. Inclusive, a Boa Vista, com esse cadastro positivo, aliás, né, o cadastro positivo ele veio participar definitivamente no varejo, né, na hora da concessão do crédito. E ele é tão completo, que eu tenho dito em aulas e palestras o seguinte: se minha filha fosse casar agora, eu ia fazer uma consulta completa no cadastro da Boa Vista, e eu saberia quem realmente é a pessoa, de tão importante que é. Então, as concessões de crédito, elas ficaram, as análises de crédito ficaram, eu diria que não mais fácil, mas ficaram mais simples. Então, essa decisão, ela, de uma certa forma, ela foi totalmente digitalizada, e agora tem um produto também, porque é muito importante, a pessoa compra com cartão de crédito e quem está vendendo não sabe o comportamento. E agora já tem um produto na Boa Vista que realmente é um produto que traz toda essa configuração para você poder decidir. E importante também é o seguinte: nós podemos entender, sabe? Eu, quando estive no Carrefour, eu fiz um BI, querendo entender querendo não, tendo que entender o comportamento do meu cliente e, novamente, saber o que realmente ele espera de mim, saber realmente o que eu poderia não só atendê-lo, mas como completá-lo, porque eu vim de uma escola de fidelização.
Na Casa Bahia, nós chegamos a ter, na época, 7.700.000 clientes, só que pulsando, clientes pagando o carnezinho. Eles vinham comprar sem terminar de pagar o carnê. Então, eram 7.700.000 nomes que eu tinha já um cadastro positivo lá dentro. E isso chama o quê? Fidelização. Devemos tomar cuidado, sabe, no varejo, no mercado, de pensar em não fazer a última venda, e sempre a primeira venda. Eu acho que é muito importante. E o que traz a fidelização é uma palavrinha chamada confiança. Essa palavra é mágica. Confiança, ela é... Acho que, falando com muita simplicidade, ela é tudo. Quando você tem confiança, você volta, você pode até voltar para conversar. Eu dizia o seguinte, muitas vezes, a pessoa vai na loja e começa a andar na loja olhando para o alto, sabe, olhando para as coisas. Muitas vezes ela não vai comprar nada. Ela está lá porque ela está precisando conversar com alguém. Então, não deixa de dar bom dia. Sabe, não deixa de perder essa oportunidade de você ter um bom relacionamento com essa pessoa. Muitas vezes ela está precisando de uma palavra, e aí vem a fidelização. A hora que ela quiser comprar alguma coisa, ela vai te procurar. E você percebe muito isso quando a pessoa, vou falar de loja agora, quando entra na loja, a pessoa procura, por favor, o vendedor Wilson, gostaria de falar com ele. Por quê? Porque ele já comprou com o Wilson e ele tem a confiança nele. Eu acho que isso é muito importante. E eu não sei se a gente conseguiria, no futuro, no e-commerce, a gente conseguir realmente essa fidelização. Porque o e-commerce, o que nós temos que prestar muita atenção, ele virou realmente o marketplace, né? Então, está muito pendurado, né? Ele está bem pendurado. Então, as lojas deram os nomes, empenharam os seus nomes de anos e anos e anos, conseguindo essa marca, né, respeitável, e, de repente, começa a ter esses, vou chamar de penduricalhos, tá bom? E aí tem que tomar cuidado, porque se um não der certo, você realmente vai acabar manchando o seu nome. Então, não tenho certeza que essa preparação que a FAC tem se dedicado com os alunos, ela vai englobar todo esse cuidado e unir a tecnologia com o atendimento. E aí, realmente, nós vamos ter um modelo que nós vamos ganhar o mundo, porque nós sabemos como é lá fora. A tecnologia é 110%. O atendimento, a gente não está entendendo como que é até hoje, né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a tecnologia mais o atendimento, realmente, o mercado é nosso, com certeza absoluta. Você já quer abrir para perguntas? Celso, eu fiquei tão, digamos assim, instigado a tratar de um tema com você que eu vou me atrever a fazer a primeira pergunta. Pode ser? À vontade. Claro, claro, por Olha favor. só, Celso, você tratou de um tema que me parece muito importante, que é a questão do atendimento ao cliente. Isso. E a Casas Bahia, ela se notabilizou na história do varejo brasileiro, e você foi partícipe dessa história da Casas Bahia no varejo brasileiro, em conceder a possibilidade de crédito de consumo, mesmo para aqueles clientes com baixa renda ou até clientes que estivessem com nome sujo, certo? Sim. E nós temos hoje no Brasil, como você muito bem mencionou, 65 milhões de pessoas com nome sujo. Isso implica em dizer 65 milhões de pessoas endividadas e que não são atendidas pelo varejo tradicional. Por quê? Porque o varejo tradicional olha para a lista de maus pagadores e se nega a, de repente, fornecer um crediário para essa pessoa ou, de fato, parcelar uma compra. E eu acho que a Casas Bahia fez o nome que fez
e adquiriu a parcela de mercado que adquiriu porque conseguiu ter uma estratégia diferenciada. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é essa estratégia e como que vocês conseguiram essa façanha, que é justamente acreditar naquele indivíduo que, mesmo estando endividado ou com o nome sujo, queria comprar e que conseguia comprar e pagar corretamente. Como é que vocês conseguiram essa façanha? Que bom, que bom, que bom que você perguntou isso, que é uma coisa que eu cuidei pessoalmente na empresa. Eu treinava desde a faxineira até a diretoria, exatamente nisso. Por quê? Porque você tinha, eu acho que isso aí veio de músico, viu, professor? Acho que aí veio a sensibilidade do músico, sabe? Então, nós tínhamos uma, um modus operandi, eu diria que muito simples, sabe? Muito simples, de olhar no olho da pessoa, de pegar na mão da pessoa, sabe? De o modo que a pessoa falava. Então, é assim, o que eu ensinava? Nós temos que entender a intenção da pessoa, sabe? Independente de você olhar a condição dela como boa pagadora ou má pagadora, porque tudo tinha um motivo. Se você conseguisse a verdade daquele motivo, você não tinha dúvida. Tanto é que nós sempre fomos uma das menores inadimplências que tinha no mercado. Por quê? Porque era um crédito de confiança. Eu tenho N exemplos. Eu tenho por um exemplo, um dos, teve vários iguais, né? De um senhor que veio comprar naquela época, um 3 em 1, daqueles da Sony. Aquilo era um luxo, né? Você ter um 3 em 1. E ele veio comprar um 3 em 1, e era uma pessoa de mais de 70 anos, assim, e tal. Eu falei, meu Deus, né? E olhei a ficha dele era interessante. Ele poderia comprar aquilo lá, mas ele estava com um rapaz. E um rapaz de 16 ou 17 anos. Aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, muito obrigado, a gente pegava na mão, todas essas coisas. E perguntei para ele, eu falei, essa mercadoria não é para o senhor, não é? Não, não. Eu falei, é para o seu neto? Ele falou, chama ele aqui um pouquinho. Aí o neto veio, conversei com o neto, vendi para o neto, que não tinha ainda juridicamente, ele não tinha ainda juridicamente a capacidade de compra, de crédito. Eu vendi em nome do neto e peguei o avô como fiador. Imagina? Então, até quando eu estava lá, muitas vezes, esse neto vinha já com o filho para comprar. Então, por isso, esse era um dos sucessos. De repente, a pessoa vinha, ela tinha um problema de negativação. Você conversava com ela. Muitas vezes, onde ela comprou, entregou errado. Às vezes, era negativado por livros, sabe? Então, você dimensionava o que era. Aliás, hoje, a Boa Vista ela faz uma excelente análise de crédito. Ela nos dá também quem tem algum apontamento e ela mede o risco. Era o que eu já fazia naquela época. Então, não há nada de extraordinário. Muito é o treinamento e é você acreditar. E eu vou te falar uma coisa. Quando um desses clientes iam atrasar, eles vinham te dar satisfação. Eles chegavam e falavam, olha, meu carnê está vencendo hoje, eu não vou poder pagar, mas até dia tal eu vou vir aqui e pago. Tinha gente que trazia mercadoria de volta, querendo devolver a mercadoria, porque aquele mês ele ia atrasar. Você percebeu a fidelização? E outra, um contava para no mínimo 7. Olha, a Casa Bahia fez isso para mim, olha, percebeu? Então, sim, todo esse envolvimento eu acho que era o segredo. Ô, Celso, você sabe que a gente está notando agora que alguns movimentos no varejo, eles vão e voltam, certo? Sim. São coisas cíclicas. Você pega, por exemplo, o Magalu. O Magazine Luiza está voltando a fazer carnê. Olha só que coisa curiosa, não é? Sim. E eu tenho impressão, eu quero ouvir um pouco de você também sobre isso,
Uhum. Muitas dessas 65 milhões de pessoas que estão endividadas e com o nome negativado estão nessa condição por conta da dívida de cartão de crédito. Você Pronto. sabe disso. Uhum. Eu queria que você fizesse uma análise para mim do seguinte aspecto. Na Casas Bahia, o crediário funcionava muito bem, o carnê. Você emitir aqueles títulos de crédito todo, a pessoa levava para casa aquele catatauzinho com os boletos todos e tinha que se comprometer a pagar mensalmente. Mas no carnê, a pessoa vê a dívida, ela está enxergando a dívida. O cartão de crédito me parece uma espécie de um endividamento meio que ilusório. A pessoa ela não vê, cai no débito automático, ela não pega o extrato para ficar fazendo conta, porque é uma coisa muito automatizada, muito virtualizada, e por isso que, de repente, a pessoa se depara com um avalanche de dívida, uma dívida impagável, e acaba se tornando negativada. Você acha que existe esse aspecto, Amâncio, de que o carnê, o crediário, ele é uma dívida que se visualiza melhor e, portanto, a pessoa tem um domínio melhor daquilo, enquanto que o cartão de crédito é uma coisa um pouco maquiada, um pouco, digamos assim, virtualizada demais? Professor, em 1980, eu estava num congresso na Bahia e tinha lá o CEO da American, aquele cartão American do Express. Diner, né? E American Express, entendeu? E ele sentou do meu lado, e eu tinha dado uma palestra, ele sentou do meu lado, ele falou, eu acho que você está totalmente errado, né? Eu falei, por quê? Ele falou, no futuro não haverá mais dinheiro de papel, só haverá dinheiro de plástico. Isso foi em 1980, entendeu? Você não tem nenhum tostão no bolso, eu imagino. Nossos Não. alunos não devem ter nenhum tostão no bolso. Eu nunca ando com dinheiro, isso é fato. Então, percebe, entendeu? Então, só que nós, vamos dizer que nós também não temos, tá? Vamos dizer nós, não adianta vir os cobradores. Nós temos um nível, um tipo de vida que não precisamos de dinheiro, percebe? Mas tem milhares, milhares, milhares e milhares que só tem dinheiro. Quando tem, né? Paga tudo com dinheiro, entendeu? E essas pessoas estão esquecidas, professor. E existe um mar aberto aí a ser conquistado. São pessoas que são desbancarizadas, sabe? E que são pessoas honestas, são empregadas domésticas. Cadê? Ninguém mais quer vender para empregada doméstica, pelo amor de Deus. Ninguém quer mais vender para um motorista, sabe? Ninguém quer mais vender para um metalúrgico. O que está acontecendo? Será que não existe mais esse povo? Esse povo está aí no mercado. E o que o varejo? O varejo precisa abrir o olho. Eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, a loja 100 continua com o carnê. Anota, tá bom? Então, eu vou te explicar qual é a diferença do carnê e do cartão de crédito. Eu diria que 90% dessa inadimplência que nós temos hoje é por falta de educação financeira. Grande parte dos brasileiros não sabe o quanto vai cair no cartão para ele pagar esse mês. E não sabe os juros do cartão, que é uma loucura. Pronto. O que acontece? Aí, de repente, o cartão dele vence, ele não tem com quem falar no dia seguinte para pagar. E se ele for pagar já no dia seguinte, porque ele esqueceu ou qualquer coisa, os juros são terríveis, para não dizer abusivos, vergonhosos. E ele, de repente, ele já não pode mais pagar, porque ele tinha um orçamento daquilo lá. No carnê é diferente. No carnê, a pessoa compra. Se ele comprar uma geladeira, ele coloca o carnê em cima da geladeira. Sabe? Se ele comprar a televisão, ele coloca em cima da televisão. E está ali. E vou dizer, nós recebíamos alguns milhões mensalmente das pessoas que pagavam o carnê adiantado. Porque a pessoa recebia o dinheiro de um bico, alguma coisa que ele fazia, ele ia lá na loja e pagava adiantado. Se ele tivesse que atrasava um dia, 2 dias, ele tinha com quem negociar. Ele chegava, olha, eu esqueci de pagar, ontem não saiu o meu pagamento, muito diferente. Então, nós temos esses 65 milhões que estão aí para você tratá-los bem, para você entender o porquê que houve a inadimplência.
eu vou te dizer uma coisa, criaram muitos meios de pagamento. Hoje você pode pagar até com celular ou com smartwatch, né? Você pode pagar, tem milhões de jeitos de você pagar, entendeu? Só que estão dando crédito e não estão fazendo crediário, percebeu? Olha a diferença de crédito e crediário, O sabe? crediário, ele fideliza, não é, Amâncio? É diferente do crédito. Exato. O Isso. crediário é uma fidelização do cliente, não é? Isso. É tratar o cliente com a humanidade, não é isso? E crediário é a confiança, sabe? É a fidelização, entendeu? Você tem toda hora ali o nome de onde você comprou. Quem é que lembra aonde você usou o seu cartão durante o mês? É verdade. Eu estou falando dos 65 milhões, tá bom? Olha, acho que já dá para se divertir bastante. Sabe? Verdade. Dá para se divertir muito, muito. Amâncio, nós temos aqui duas perguntas, uma da Ana Cristina, nossa aluna, e a Regina também está com a mão levantada. Eu vou fazer a primeira pergunta da Ana Cristina, que mandou aqui no nosso chat, tá? Ela trata da questão do pós-venda, que você fala que é muito importante. Ela fala assim, Doutor Celso, muito importante o senhor citar o pós-venda. O consumidor sofre terrivelmente com a burocracia na hora que recebe um produto com defeito, ou o produto simplesmente não chega. Acredito que a preocupação com pós-venda, de fato, fideliza o cliente, o respeito, a transparência e a agilidade fazem a diferença. Concorda? Plenamente, parabéns, plenamente. E vou dar um exemplo rapidinho, tá? Sabe quando você ganha um presente e, de repente, aquele presente não serve ou não é a cor que você quer? Tem loja que está escrito assim, não trocamos mercadoria aos sábados, são energúmenos. Qualquer hora que você entrar na loja é hora boa, porque quantas vezes nós fomos, experiências próprias, nós fomos trocar algum presente, alguma coisa, e acabamos levando outra coisa mais cara, percebeu? Claro. Então, o pós-venda, ele é tão importante quanto a venda. É que, na verdade, é o seguinte, nós temos que tomar cuidado, porque a venda não pode ser só pela venda, sabe? O meu patrão, ele não permitia que se vendesse, Wilson, atacado. Eu falava, meu Deus... O patrão que o Celso está citando, o patrão, alunos, é o Samuel Klein, fundador da Casa de Bahia. Só tive que fazer esse parênteses, Celso. Obrigado. Eu era um molequinho e eu discutia com ele, né? Eu não sabia o tamanho da pata, né? Então, eu discutia com ele. Eu falava, mas se o Samuel, o cara que comprar 10 ar-condicionado, né? Não vamos vender, você pode vender um só. Mas eu não entendia como. Aí um dia eu entendi. Nós precisávamos vender um ar-condicionado ou uma geladeira para Dona Maria, porque queria que a outra Dona Maria viesse comprar, porque o cliente era mais importante do que a mercadoria para nós, entendeu? Se eu vendesse 10 para um só, eu fazia um cliente, e eu não queria fazer um cliente, eu queria fazer 10. E o pós-venda, muito bem colocado, o pós-venda ele é tão importante quanto a venda. Você sabe que eu poderia dizer o seguinte, eu acho que não dá para contar nos dedos de uma mão, tá, os lugares que a gente está sendo bem atendido atualmente. Sim. É só pensar um pouquinho. Isso na hora da venda. Imagina o pós-venda, então. Imagina. Mas parabéns, é isso mesmo. Regina, pode fazer a sua pergunta, só que a Regina vai fazer de viva voz. Que bom. Só que você está sem áudio, Regina. Boa noite, Agora Celso. Sim. Boa noite, Wilson. Boa noite. Eu sou agente de FOR na FACESP e eu queria te falar assim, que eu venho de um comércio da Loja 100. Eu fiquei durante 15 anos na Loja 100 de Rio Preto e brigava muito de frente com as Casas Bahia. E a Loja 100, ela ficou... Eu entrei em 2002, ela foi uma das últimas lojas dos magazines grandes a trabalhar com cartão de crédito, porque ela só queria trabalhar com os carnezinhos. Ele fazia questão de fidelizar os clientes com carnê, porque eles não queriam pagar taxas para ninguém. Depois, para ele continuar no mercado, ele teve que vir se adaptar com os cartões de crédito, né?
mas quando você diz do cadastro positivo, hoje a Boa Vista, ela vem realmente regularizar um monte de pessoas que às vezes tinham um nome negativado por uma multa, um acidente de Isso. trânsito, um problema familiar onde ele teve o nome negativado, mas ele nunca deixou de pagar as suas contas em dia. Ele sempre pagou uma água, uma luz, um telefone. Então, isso, às vezes, quando a gente só visava o cadastro negativo, a gente acabava não valorizando esse cliente, né? E só para finalizar também, sobre como encantar hoje um cliente. Realmente é muito difícil você entrar hoje numa loja e estar encantado. Porque antigamente as pessoas ficavam desempregadas e elas viravam vendedores. Isso. Hoje você não é mais assim. Hoje, se você não encantar o seu cliente, ele não compra de você, porque a gente tem clientes que quer preço, mas a gente tem clientes que quer atendimento. Então, a gente hoje, realmente, você vê que hoje, para você ser um vendedor, hoje, conquistar um cliente, se você não tiver apto, se você não tiver com técnicas de venda, você não vende só por preço. Parabéns. Olha, muito legal, que bom, muito obrigado. Mas era uma concorrência justa, né, que nós tínhamos, né? Era uma coisa muito legal. Muitas vezes eu fui na loja de Rio Preto, tinha mais de uma, lá tinha 2 lojas. Eu vou te dizer uma coisa, em meus treinamentos, o que eu mais foco é o seguinte: para você ter sucesso, você tem que criar emoção. Se não tiver emoção, você não tem sucesso. E nós conversando aqui, você é do PFOR, qual RA? RA 14, eu sou de Rio Preto. Ah, muito legal. O Ari vai muito lá, então, né? Com certeza. Quem é ela? Muito legal, que bom, parabéns. Hoje ele deve estar torcendo para o Corinthians. Eu imagino, imagino. Então, eu dou consultoria aqui na Associação Comercial de São Caetano do Sul. E eu atendo aqui a RA2 aqui também, e é muito importante. E, na verdade, eu não só defendo essa questão do cadastro positivo, as informações da Boa Vista, porque eu realmente me especializei nisso, até pela questão da honestidade que é o produto, que é um produto realmente muito interessante, e não é só para quem trabalha com crédito, eu volto a falar. Eu disse, vou repetir, se minha filha fosse casar novamente, eu ia fazer o cadastro positivo completo do indivíduo, porque aí eu já sabia se ela podia casar ou não, de tão importante que é. E, na verdade, só uma coisa importante, até para os nossos alunos saberem, eu não sei se todos dominam essa questão do cadastro positivo. Só explicando. Tá. O cadastro positivo foi uma novidade no nosso mercado, que foi, inclusive, regulamentado por lei federal, tá? Que permite alguns birôs de crédito, e aqui tem se falado muito da Boa Vista, que é um dos maiores birôs de crédito do Brasil, se não for o maior hoje em dia, de justamente criar uma lista de bons pagadores. Então, essa é a grande diferença. Até 3, 4 anos atrás, você tinha a lista de maus pagadores no Brasil. E aí todo o comércio brasileiro, não só o comércio, o mercado como um todo, se pautava na hora de vender, na hora de conceder crédito, nessa lista de maus pagadores. Só que não havia, o que era um absurdo, a lista dos bons pagadores. E você dar nota, você avaliar os bons pagadores. E aí muitas pessoas que são de baixa renda, mas que sempre honraram com os seus compromissos corretamente, elas eram deixadas à margem do sistema bancário brasileiro. Não conseguiam financiamento, não conseguiam crédito, então se criou o cadastro positivo justamente para que se avaliassem os bons pagadores, e esses bons pagadores, mesmo sendo de baixa renda, passaram a participar, não é, do mercado de crédito no Brasil, o que é muito importante porque alavanca o consumo, que é o que importa para o varejo brasileiro. Certo? Permita só complementar. Hoje, se tivesse um investidor assim, eu pegaria esses 65 milhões de nomes e passaria pelo crivo da Boa Vista. Com certeza eu daria crédito para muita gente novamente, viu? Pois Sim. Não. Agora, a Genildo Melo.
Pois não, Genildo. Boa noite. Agora, o senhor só tem que liberar o seu áudio, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Wilson, a quem eu tive o prazer de conhecer aqui em Feira de Santana. Eu sou o presidente da Associação Comercial aqui de Feira de Santana. Já esteve aqui conosco. Estive com o Wilson também em Brasília, lá na posse, lá na CACB, né? Boa noite ao professor Amâncio, boa noite aos colegas. Obrigado. Professor, a minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que o e-commerce é um trem em desabalada carreira e nada vai parar mais. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte: nós temos ainda muitos comerciantes, somente cidades como Feira de Santana, cidades médias como Feira de Santana, que têm resistência a trabalhar com venda no e-commerce, né? Nem conhece, às vezes, não tem assessoria para isso, né? O que fazer, então, com esses comerciantes? Será que essas pessoas estão fadadas a fechar seus negócios por conta do crescimento do e-commerce? O que nós podemos fazer para convencer essas pessoas a também estarem inseridas nessa plataforma de venda que é tão importante e necessária? Pergunta é boa, Então, Amâncio. muito obrigado pela pergunta, muito importante. Eu teria duas respostas, né? Bom, a primeira resposta é o seguinte: vai começar a ficar muito caro você manter uma loja aberta com todos os funcionários, com todos os seus custos, né? Impostos, e vai acabar ficando muito caro, mas não era para acontecer desse jeito, sabe? Vencer pelo amor e pela dor. Aí seria pela dor. Não é o ideal isso aí. Na verdade, é o seguinte: o que falta para o nosso Brasil, e nós não estamos preparados, sabe? Falta educação para isso aí, falta informação. Eu diria que aqui na minha cidade, a gente tem problema também, que é São Caetano do Sul, que é grudado com São Paulo. Conheço Feira de Santana, gosto muito, vou de motorhome aí de vez em quando, de passagem. Já fui dar palestra aí também, alguns anos atrás, que muito bom. E, na verdade, é uma cidade muito importante, que é cabeça, né, de área aí, muito importante mesmo. E uma cidade muito bem desenvolvida. No Nordeste, maior que 8 capitais do Nordeste, viu? Isso, eu dei uma consultoria, não vou lembrar o nome da empresa, mas era um grande varejista de calçados aí da cidade. Sabe? Foi a Mersan? Eu não sei, eu não lembro, desculpa, eu não lembro, eu estou ficando velho mesmo, eu não lembro mesmo. Tranquilo. Mas foi muito interessante e uma pessoa muito inteligente e que absorveu bem tudo aquilo aí que a gente falou. Então, na verdade, é o seguinte: o que falta realmente é informação e educação. Talvez a outra geração dessas lojas, se elas sobreviverem, elas vão aderir. Mas, na verdade, o que acontece? Eu diria até que é normal o empresário, nesse momento, ele ser refratário a muitas novidades, sabe? Porque é do ser humano ainda... isso, né, Amâncio? Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. É. Isso. Porque, se for analisar bem, nós estamos pisando em ovos, sabe? Então, foi avassaladora, da forma que você mesmo colocou. O e-commerce ele veio de um jeito assim que ele se espremeu. E outra coisa, né? O empresário, o varejista, ele fica ouvindo, ó, aponta o dedo na cara dele, ó, se você não fizer isso aqui, você está morto. E eu acho que não é esse o discurso. Eu acho que tem que mostrar, inclusive, que tem as duas formas, sabe? Você pode ter a tua loja física e o que muitos estão fazendo, né? Você vai retirar na loja. Exato. Você pode criar a vitrine híbrido. Online, a sua vitrine se torna digital, não é? Isso. E o cara só vai lá buscar. Eu tenho dado consultoria de pessoas que me fazem essa colocação. Me chamam, Celso, é o seguinte: esse tal de e-commerce, isso aí está me engolindo, eu não sei o que fazer, eu vou fechar, sabe? E não tem jeito, as minhas vendas caíram, e aí o preço do pessoal, mercadoria que vem da China, todas essas coisas. Então, eu sento e converso, entendeu? Primeira coisa, trabalhar. Quantos clientes você tem? Aliás, eu só respondendo a outra pergunta, esqueci o nome da moça que fez agora. Regina.
Então, a Regina, da loja 100, desculpa, mas eu acho que é importante falar. Na verdade, o cartão de crédito não fideliza. Esse é o grande problema. Uma grande loja me chamou para fazer uma consultoria e eu sentei com eles, comecei o trabalho, eu falei, sabe qual é o teu problema? Você não tem cliente. Ele falou, como que eu não tenho cliente? Sabe por quê? Você vende tudo com cartão de crédito ou teria uma financeira aqui dentro? Me mostra o teu cadastro de cliente que eu quero fazer uma mala direta. Ele não tinha nenhum. Eu acho que talvez essa seria também a grande preocupação lá do pessoal da loja 100. Percebeu? Então, o cartão não fideliza. Esse é um outro detalhe, Wilson, que a gente poderia colocar. Agora, voltando aí... Desculpa. Só um pequeno complemento, Amâncio, sobre essa questão do Genildo. Me permita só uma pequena parte que diz respeito ao seguinte. Genildo, na verdade, o pequeno empreendedor, o pequeno e médio empreendedor, ele tem que ser inserido no contexto de transformação digital. Incutir na cabeça do pequeno e do médio empreendedor essa cultura digital. O fato é, uma empresa como Magazine Luiza, uma empresa como o Grupo Guararapes, que é dono da Riachuelo, ou da própria Casas Bahia, tem departamentos de TI enormes, pensando em soluções, pensando no marketplace, pensando nos gateways de pagamento, full time. Tem gente para isso, tem dinheiro para isso, tem receita para isso. O pequeno não tem. Portanto, o pequeno, ele terá, como o Celso falou, terá de se qualificar. Só que essa qualificação para o pequeno, é isso que eu venho insistindo sempre. A qualificação para o pequeno empreendedor é uma qualificação, ela tem que passar pelo aspecto do custo financeiro, diferentemente da Casas Bahia, que pode contratar um engenheiro de computação que vai desenvolver um software do zero. O pequeno não tem essa possibilidade. O pequeno vai ter que pegar aquilo que já existe no mercado, as soluções já prontas, e são muitas. Você já tem N gateways de pagamentos já prontos, você tem N marketplace já rodando, você já tem N soluções já existentes no mercado e aplicar no seu comércio. Então, a qualificação para o pequeno empreendedor ser inserido nesse contexto de comércio eletrônico perpassa por essa questão de custo. Ele terá de fazer escolhas de custo financeiro muito sensíveis. Eu acho que o que falta justamente essa qualificação para inserir na cabeça desse pequeno empreendedor essa transformação digital. E essa transformação digital que não está distante da realidade dele. Ele tem que saber vender, às vezes, pelo WhatsApp, que é o que ele consegue fazer. Agora, vender pelo WhatsApp envolve também conhecimentos. O cara tem que saber entregar aquele produto, mandar um link de pagamento. Na hora de mandar um link de pagamento, quanto é que isso vai custar para ele, porque isso vai tomar a margem dele, não resta dúvida. Tudo isso é qualificação, mas é a qualificação para essa realidade do pequeno. Esse que é o ponto, entende? Se você ficar trazendo grandes conceitos do Vale do Silício, isso não é a vida dele. Esse que é o ponto, não é? Perfeito. Eu fiz essa parte. Mas eu quero complementar só uma coisinha. Por curiosidade, eu tenho 3 pequenas lojas que me pediram ajuda. E nós implantamos, já há 4 meses atrás, uma solução caseira. Dessa forma, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail. Só que é o seguinte, essas pessoas tinham o nome de quem comprava com elas. Sim. Então, olha a importância do cadastro. A primeira ação que fizeram foi com aquelas pessoas mais próximas. E realmente, olha, e sabe quem faz? São os filhos, a garotada, que eles sabem tudo disso, sabe? Então, tirando essa parte monstruosa aí, quem tem um IBM, tem todas essas coisas aí, também tem condições de sobrevivência disso, sabe? Claro, com e isso certeza. acaba virando até uma pequena cooperativa. É o que eu pretendo fazer aqui, uma pequena cooperativa, e com pequenos investimentos a gente conseguir fazer isso aí. Celso, nós temos mais 2 perguntas já para encerrar, que a gente tem um tempo para encerrar o nosso encontro. Tudo que é bom não tem como durar tanto assim, né, Celso? Que pena, que pena. Olha só, nós temos mais 2 perguntas aqui, do Alex e da Tainá. O Alex, ele aborda esta questão, ele quer entender de você, Celso, a
a diferença entre crediário e cartão de crédito, tá? Como é que isso, no seu caso, a sua experiência na Casas Bahia, o quão isso influenciava no lucro da empresa, o crediário versus cartão de crédito, e a diferença de um para o outro? Influenciava da água para o vinho. Na verdade, é o seguinte, nós tínhamos um cartão chamado Private Label, que era um cartão que nós tínhamos lá, que era um cartão para identificar a pessoa como preferencial. Mas isso aí era um cartão mais para massagear o ego do nosso cliente, porque eu tinha todo o cadastro dele lá. O cartão de crédito de mercado, ele pode comprar em qualquer lugar. Então, você está fazendo concorrência com você mesmo. E tem aquela taxa, que é 5%, 7%, cada um tem a sua taxa. Então, isso aí no teu lucro já começa a fazer um efeito. Tá? Segundo, o cadastro do cartão de crédito, eu vou bater bastante nessa tecla. O cliente não é seu. Isso aí é a mesma coisa que coxinha de rodoviária. Você compra uma, vai embora e acabou. Talvez você não volte nunca mais, entendeu? Não, porque você tem tanta opção de comprar. A diferença, esse é o crédito. Então, você tem um volume de crédito. Ali, naquele cartão, você tem 10 mil reais de crédito, tá certo? Então, você usa aquilo do jeito que você quiser. O crediário já é diferente. Já é um parcelamento dentro de um nome de uma loja, é um parcelamento que você decide em quantas vezes você quer fazer, não pode ser limitado pela filosofia daquele momento da empresa, mas você negocia, você decide, você tem a sua melhor data para você pagar. Se você quiser pagar no mesmo mês 2 prestações, você pode pagar, do cartão você não tem condições, e o crediário é uma coisa permanente. Então, você tem aquele crediário. Então, o teu limite de crédito ele é analisado cada vez que você vem. E cada vez que você paga um carnê, era assim que a gente agia e deve ser agido assim, com a tua pontualidade aumentava e melhorava o teu CPA. O que é CPA? Código de Poder Aquisitivo. Então, você tinha, se você pagava 10 mil, você já tinha aquele crédito pré-aprovado. Isso é muito importante, que no cartão não te dá essa flexibilidade. Então, e outra coisa, e o lucro, ele está dentro, está com você mesmo. Se você quiser, você pode fazer você mesmo o financiamento do carnê, ou você pode vender as letras para os bancos, essas coisas. Então, tem um ponto muito também, diferente. Amâncio, que o cartão de crédito ele sempre terá um intermediário, que é a bandeira e que é o banco. Enquanto que o crediário, o próprio varejista, ele administra aquela carteira. Isso. Né? E aí você tem essa possibilidade incrível, que é você ofertar condições especiais de crédito para a sua base de crediário. E isso você nunca vai conseguir fazer no cartão de crédito, porque o cartão de crédito existe um sócio no meio dessa história aí, que é o banco e que é a bandeira do cartão de crédito. Exato. São 2 sócios, né? Exato. Você tem 2 sócios. E quem tem sócio tem patrão. Perfeito. Amâncio, a Tainá está com a mão levantada. Vamos lá, Tainá, libera o seu áudio e faça a sua pergunta. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Uma dúvida. Nós entendemos que, sim, hoje é necessário nós entendermos a persona que adquire através do nosso e-commerce, marketplace, porque são vários perfis, né? São pessoas, são filhos, netos que compram para os avós, mas também nós temos um público com uma faixa etária maior que acaba fazendo opções assim, prefiro comprar pela internet pela comodidade e outros fatores. Quando o senhor fala de relacionamento, eu entendo que hoje uma das maiores dificuldades para nós em obter a informação do cliente, em obter um dado dele, para que a gente possa, então, manter um relacionamento, por conta da LGPD. E qual seria a sua sugestão, ou até mesmo a tua opinião, para que a gente consiga manter esse relacionamento sem invadir a privacidade do cliente, né? Essa seria uma dúvida. E um outro ponto que eu queria compartilhar com o pessoal, que eu vivo no meu dia a dia, é que
as pessoas elas querem ser ouvidas, por mais que elas compram ali atrás de uma tela de um computador, elas gostam de falar, elas querem falar com o humano, né? E isso tem crescido bastante, por mais que a tecnologia tenha avançado, a necessidade do ser humano de falar, de se comunicar com o outro, ela ainda persiste. Acredito que isso nunca vai acabar, né? E aí, só para falar então, professor, qual seria a sua opinião, uma dica, para que a gente possa manter um relacionamento sem invadir ali a produção de dados dos clientes, que hoje Sim. a gente tem uma certa dificuldade de obter, né? Muito bem. Muito obrigado pela pergunta, a colocação. Vem muito daquilo que eu falei, que a pessoa muitas vezes vem na loja, nesse caso, nessa época era em supermercado, eu trabalhei no Carrefour, e eu achava o atendimento do Carrefour horrível. E eu queria mudar aquilo, porque eu falava, gente, nós não podemos perder a oportunidade, é visita que está entrando dentro da nossa casa. Percebeu? Então, a gente precisa incutir essas coisas, que eu tenho certeza que a Faculdade do Comércio, também dentro de toda a tecnologia, vai levar essa parte humana, que você muito bem colocou. Faz falta a gente conversar, sabe, com alguém, falar bom dia. A pessoa entrou aqui, ela está precisando que alguém fale bom dia. O ser humano, olha, quando alguém do mercado entender que o que o ser humano precisa é só de uma coisa, aceitação. Por que eu aprovava para muitos negativados e eles pagavam religiosamente direitinho e adiantado? Por quê? Porque tinha essa empatia, sabe? Tinha essa conquista, e aí ele confiava. Eu confiava nele, eu olhava no olho dele e falava, eu posso confiar na senhora? Era essa, sempre terminava, eu posso confiar na senhora? Pode confiar. Tinha gente que falava, olha, eu posso passar fome, mas eu vou vir pagar o carnê. E, olha, por isso que a Casa Bahia chegou onde chegou. E é verdade, eu gostaria muito de ter muito mais tempo de contar algumas coisas, sabe, que é para criar emoção mesmo. E, na verdade, o que falta, sabe, no e-commerce realmente é esse cuidado. Eu volto a repetir, e cada dia mais, eu percebo que não tem esse cuidado. E eu vou dizer, não pelo volume, mas pela qualidade. As pequenas empresas que conseguirem fazer, sabe, o seu próprio e-commerce, sabe, ou que ele se junte, faça uma cooperativa com alguns pequenos, eles vão ter o sucesso, eles vão ganhar o mercado. Pode escrever isso, porque ele vai conseguir falar, sabe, ele vai conseguir ter recepção. É horrível. Nós temos experiência aqui no Brasil horrível, sabe, de ligar, em outros lugares nem tem, e uma máquina te atender, isso é uma vergonha. E pior, não é só no varejo, em hospitais, você não consegue falar com ninguém. Você quer marcar uma consulta, ele te dirige para você fazer por e-mail. As pessoas estão se detestando, sabe? E nós somos seres humanos, nós nos precisamos. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu trabalhei numa empresa fora que tinha a minha mesa, a mesa das outras pessoas, e eu tinha que falar com eles por e-mail. Eu não podia falar, eu tinha que falar por e-mail. Você imagina o relacionamento como era, percebeu? Então, esse é o grande momento, sabe, do Brasil aproveitar, sabe, esse vácuo que tem, esse buraco que tem, que estão deixando exatamente o relacionamento para trás. Quem entrar, quem se especializar nisso, quem gostar de gente, quem se interessar por gente, ganhou o jogo. E deixa isso claro no mercado. Eu quero te atender. Traga o teu cachorrinho. Você quer emocionar, sabe? Coloca na tua propaganda o seguinte: traga o teu pet. Você vai ver a diferença que vai dar. E isso é uma ideia entre N ideias que a gente pode ter de relacionamento, como você colocou, independente de LGPD. Até um ponto, Tainá, que eu gostaria... Foi muito oportuno você ter perguntado da Lei Geral de Proteção de Dados, porque amanhã, também às 19 horas, eu estou checando aqui, 19h30, aliás,
Já me inscrevi. Nós teremos uma palestra com, olha só como a sua pergunta foi oportuna, com a maior autoridade do Brasil em direito digital, que é o Luiz Augusto Durso, tá? O Luiz Augusto Durso, se vocês checarem aí no Instagram, ele tem, acho que tem 150, 200 mil seguidores, se tornou uma autoridade em direito digital e vai abordar justamente esse tema provocado pela Tainá, que é o tema da LGPD para o empreendedorismo brasileiro. Quais são as preocupações que o comerciante, o varejista, o empreendedor, de modo geral, tem de ter com a proteção de dados e também com crime cibernético, não é só com LGPD, com os tais crimes cibernéticos, porque a gente tem visto a todo momento fraudes e hackeamentos, e isso é uma coisa muito importante do empreendedor dominar. Professor Celso, eu retorno a palavra para que você possa fazer seus comentários finais em 1 minutinho, e aí a gente terá que encerrar a nossa palestra de hoje. Bom, não preciso nem dizer da minha alegria e da minha emoção, né? Da gente poder estar junto, poder conversar com esse pessoal aí tão seleto e importante. Na verdade, nós somos humanos e nós dependemos de nós mesmos. Nós temos todas as soluções para todos os nossos problemas. É só a gente sentar e criar essa emoção que nós vamos resolver todos eles. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Muito bem. Celso, muito obrigado pela aula. Eu acho que o grande ensinamento que ficou é justamente o seguinte. Se você é do varejo, isso se aplica. Se você é do setor de serviços, isso se aplica também. Se você trabalha na indústria ou no mercado financeiro, isso também se aplica. Nós temos que humanizar as nossas relações comerciais. Humanizar. Isso. Ontem eu estava lendo uma matéria que saiu dizendo o seguinte, que essa questão da gente ficar o tempo todo ligado em telas, isso está gerando uma ansiedade muito grande no ser humano, distúrbios psicológicos. Então, se é um caminho sem volta, ok, partindo dessa premissa, é um caminho sem volta. O ser humano, a vida se tornou digital, física e digital. Então, nós temos de humanizar esse ambiente digital. Porque se a gente conseguir humanizar o ambiente digital, tratar o cliente com dignidade, com carinho, mesmo no ambiente digital, com certeza o sucesso da sua companhia, o sucesso da sua empresa ocorrerá. Então, acho que a grande lição que o Celso Amâncio nos trouxe hoje, com todo o seu cabedal de conhecimento, passou pela Casas Bahia, pelo Carrefour, é justamente este: humanizar o tratamento, tratar o cliente, e ele é o protagonista. O cliente é tudo, porque se o cliente optar pela loja ao lado, ele vai acabar com a tua empresa. Esse que é o grande lance. Então, a gente tem que tratar o cliente com a maior dignidade possível, humanizando o nosso relacionamento. Celso Amâncio, muito obrigado aos nossos alunos, e até amanhã, às 19h30, com Luiz Augusto Durso, a maior autoridade no Brasil hoje sobre direito digital, crimes cibernéticos e como que isso impacta o empreendedorismo. A Tainá mencionou a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso é muito importante para o mercado brasileiro. Celso, aquele abraço, e os nossos alunos também, afetuosos abraços para todos. Obrigado. Boa noite.